Escuta, filho de italiano, nascido na Venezuela e não falava português. Soluções. Já era empresário e adoro trabalhar com pessoas. Este sou eu, Alejandro Licausi. Muito bem-vindos a mais uma conversa de bastidores. Hoje temos o gosto de ter connosco o nosso italiano favorito e já português, Alejandro Licausi. Alejandro, muito obrigado. Demais, Fábio, obrigado pelo convite, por estar aqui e partilhar convosco a minha experiência de vida e, portanto... Vamos falar um pedacinho, não é? Muito bem, Alejandro. Olha, vou começar com a nossa pergunta típica. Passa por quem é o Alejandro Licausi? O Alejandro Licausi é filho de imigrantes italianos, nascido na Venezuela no ano 1971. Um pequeno. Para já tenho 51 anos e vimos ter cá na Madeira no ano 2018. 2018, certo? então já tem 5 aninhos, quase. Já vamos fazer 5 anos, sim, vamos fazer 5 anos. Vimos ter cá na Madeira porque era um problema existencial na Venezuela. Estávamos a ultrapassar por situações de carências sociais e problemas sociais, e combinados um pouco com a situação econômica lá, problemas de segurança, decidimos naquela altura vir ter cá a Madeira. Basicamente foi por segurança. Claro. Tínhamos um pouco de medo, nossos filhos, na família, tudo que nós estamos sempre no foco na família. E pronto, naquela altura estávamos a tomar riscos que não mereciam a pena. Começamos a colocar na balança que era o mais importante para nós. Okay. Família ou negócio. Deixar o que nós tínhamos conseguido através dos anos ou ter segurança na nossa família, nos nossos filhos. Vamos por aí, Alejandro. Tu estavas-me a dizer que, entretanto, em 2018 foi quando vocês decidiram, tu e a tua esposa, não é? E os teus filhos, tens quantos filhos? 2 filhos. Fabrício, que já tem 24 anos, e a Alejandra, que já tem 14 anos. Certo. Na altura decidiram vir para cá. Vamos voltar aqui um pouco atrás, tentar perceber. Diz-me uma coisa, como é que um italiano foi bater à Venezuela, ok? E fala-me um pouco do que foi o teu percurso, não é? Eu sei, dentro de mão, o que é que foi o teu percurso e o que é que conquistaste lá na Venezuela, mas as pessoas em casa não te conhecem. Fala-me um pouco, se quiseres partilhar connosco, Certo. sobre isso. Primeiro, como é que a tua família foi lá ter, não é? E depois, o que é que foi o teu percurso profissional até decidires vir para cá? É simples, naquela altura, nos anos 50, 60, a Europa atravessava por um período grave de pós-guerra e muito pessoal da Itália, da Espanha, portugueses, foram ter lá a Venezuela, emigraram na procura de um lugar melhor para morar. Era um país das oportunidades. Sim, era um país de oportunidades, era um país novo e cheio de oportunidades, e foram provar lá. Meus pais, os pais da minha esposa também, Janete, e coincidiram lá muitas raças de nacionalidades. Nacionalidades diferentes. Muitas nacionalidades, árabes, espanhóis, italianos, portugueses. Convivia-se bem, naquela altura, convivia-se bem, e meu pai chegou lá com algum nível de estudo, já estava um bocadinho preparado para trabalhar. O governo da Venezuela procurava gente para trabalhar, quer dizer, para fazer obras. Os portugueses chegaram lá a fazer supermercados, os portugueses tinham supermercados, padarias, os espanhóis também estavam dedicados à parte alimentação, os italianos fábricas, construíam casas, prédios e tudo isso.
E naquela altura meu pai chegou lá na Venezuela por o ano 58. 58. Ui. No ano 58 chegou lá na Venezuela e começou a apanhar os trabalhos normais, empregados, para começar a falar na mesma situação que estamos nós hoje em dia cá na Madeira. É engraçado que depois de tantos anos repite-se a história. Eles chegaram lá sem saber falar, tinham oportunidades de trabalho e apanharam a primeira coisa para fazer. Claro. Mas já meu pai vinha com certo nível de preparação. Estudou lá na Itália, na escola técnica industrial, e tinha algumas ideias de preparar uma fábrica, uma pequena fábrica, mas não estava bem ainda, não estava bem formada, não estava bem, aquela ideia demorou um pouco. Claro. Demorou um pouco até o ano 1976, que foi fundada na nossa empresa, que hoje em dia ainda existe. Boa. Hoje, neste ano, fez 50 anos. 50 anos. 50 anos E depois. tu seguiste esse legado do teu pai, na altura? Sim, já para já, quando já tinha 10 anos, estava envolvido naquele ambiente, sabes? É normal. Normal, sim. Meu pai dedicava a vida inteira àquele negócio, àquela fábrica e dedicava a outra parte do tempo à família. Mas, em princípio, era mais tempo o trabalho que a família. Claro, claro. Foi uma cultura de que tudo se conseguia com muito esforço. Muito esforço e muita dedicação para conseguir os patamares que nós desejávamos, tínhamos que trabalhar muito. Era a forma que eles estavam centralizados, era a forma como eles estavam a pensar. Era, na realidade, sabemos que tu tens sempre o work hard ou work smart, não é? E tens duas formas, ou trabalhas muito, ou trabalhas de forma inteligente, e podes trabalhar muito e de forma inteligente. E no passado era muito por aí. Alejandro, diz-me só aqui uma questão. Tu falaste ainda há pouco, e bem, e agora percebemos aqui a questão, teres deixado para trás uma questão também de segurança, sendo tu empresário lá, não é? E que a tua família. Deve ter sido um choque quando chegas cá. Eu recordo-me bem ter conhecido, estavas aqui há quanto tempo? Não sei se recordas. Quando nós conhecemos, não tinha mais de 2 meses. Não tinhas mais de 2 meses? 2 Nem sequer meses, falavas 3. português? Não falava nada, absolutamente. Não falava nem compreendia nada. Nada com documentação, nada de legalidade, nada disso. Estava praticamente no zero. Eu lembro-me perfeitamente de falar contigo e estares a começar na parte da formação e que tu só rias. Tu rias e a gente pensava, bem, ele não está percebendo patavina do que nós aqui. E com certeza a gente ri agora, mas na altura deve ter sido muito complicado para ti. Sim, foi um choque tremendo, porque depois de estar habituado a mexer com quantidade de pessoas e trabalhar numa empresa, sei lá, se forem 40, 50 pessoas, 40, 50, tu gerias 40 trabalhadores, entre trabalhadores, depois clientes, empregados, era um dia a dia que não era fácil, não era calmo, era um dia a dia sempre com corrida. Chegava ao meu escritório, já tinha 10 pessoas para falar, fazer orçamentos, marcávamos reuniões e depois chegar cá na Madeira e conseguir aquela calma. E sempre me fazia uma pergunta todas as manhãs: o que eu que vim fazer cá na Madeira? Isto é muito calmo. O meu ADN era estresse diário. Então vieste para o ramo imobiliário aqui para resolver isso. E o ramo imobiliário também é um bocadinho de estresse. É mais ou menos parecido com o que eu fazia, só que pronto, é outra situação diferente. E pronto, os primeiros dias foi realmente brutal, que ele não conseguia apanhar uma no ar. Mas aos poucos comecei a ouvir as pessoas, entrar nas formações, fiz relação com os formadores, com todo o staff, com os colegas nossos, também tínhamos, naquela altura tinham entrado alguns colegas da Venezuela também. Hoje também temos. Temos vários. Hoje temos vários.
E me lembro, naquela altura, começamos o INAI perto de 25 pessoas, Sim. entre todos, e havia uns quantos venezuelanos, a Simone também foi da nossa época, a Simone, e sempre quando eu conseguia a Simone nas festas, no jantar de fim de ano da KW, e falava com Simone, Simone, vem cá, vamos fazer uma fotografia os quatro, que era a Janete e o Tony. Ah, sim, que são os... Por quê? E dizia, pronto, nós somos os sobreviventes, vamos batizar este grupo de amigos como sobreviventes. E pronto, foi aqueles que ficamos, de 25 pessoas só ficamos 4. Normalmente é a tal lei de Pareto aos 20%, não é? Então se foi 25, era cerca de 5 pessoas, que eram 4, pronto, praticamente 20%. E é engraçado, porque aquela altura todos estavam no mesmo patamar, ninguém tinha experiência nenhuma no ramo imobiliário e começamos a desenvolver naquela altura, cada quem com as suas áreas de trabalho, com as suas experiências. Um era engenheiro, outro era advogado, outro tal. Todos vamos convergir àquela situação de ser consultor imobiliário, que é falar, que é conviver com pessoas, que é mudar de impressões, falar. Nós somos contadores de histórias. Verdade? Sim, histórias reais. Os consultores somos contadores de histórias. Contamos histórias de clientes, contamos a nossa própria história pessoal, de vida, e conseguimos falar, conseguimos Criar criar relação. relação com os clientes, com as pessoas. Okay? Diz-me uma coisa, Randers, o que não te faltava eram desculpas. Não. É verdade, eu estou-te a dizer, o que não te faltava eram desculpas, não é? Vias para um país novo, uma ilha, vinhas de um centro de stress para uma ilha calma, para uma área profissional Diferente. Não falavas a língua. Não falava língua nenhuma. Não tiveste um início fácil, porque realmente não conseguiste logo ter resultados, porque não falavas a língua, entretanto logo a seguir vem o quê? Covid. Covid. No Covid foi fatal. Com tanta desculpa, explica lá em casa o que é que tu te agarraste para ter o sucesso que tiveste nos últimos tempos, recentemente, e continuas aí com tanta força e com tanta luta. Vamos falar naquele assunto sinceramente. A minha força sair do meu Bitcoin, que é a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Todos os dias trabalhamos em conjunto e trabalho com a minha esposa, sabem? Estou casado com a Janete e trabalhamos juntos naquela empresa KW. Sou consultor e diz, eu não posso cair aqui e ter que fazer alguma coisa para surgir neste ramo imobiliário. Por quê? E estou a ver que as pessoas conseguem desenvolver-se de alguma maneira. Nem todo mundo. E me lembro daquela conversa do Nuno Simão, quando ele falava que ele trabalhava na área do desporto, treinava e com treinos de desporto, o spinning, sim, tudo isso. Ele estava a dizer que chegou na altura que ele não conseguia, já não estava motivado. Exatamente. Não conseguia estar motivado porque não conseguia ultrapassar as suas expectativas. Por isso é que ele mudou. E mudei por outro assunto muito diferente. Mudei por outro assunto e se conseguia trabalhar no que eu queria, só que no país estava errado. E vim a um país onde que há outra maneira de pensar, tinha que adaptar-me a minha maneira de pensar a este país. Focaste na solução, no que tinha de ser feito? Certamente, comecei a pensar como as pessoas que moram cá e a falar daqueles assuntos que tinha que falar, sem ser negativo, sem excesso de positivismo. Nós fazíamos o que tinha a ser feito, marcávamos reuniões, falávamos com clientes, compradores, vendedores, vamos ver o que vai dar. Fazíamos o que vocês indicavam no INAI, vocês têm que fazer isto, seguimos os pormenores, tudo o que eram explicados lá. E sempre conseguíamos alguns resultados. Da maneira que nós fazíamos, talvez não era melhor, mas conseguíamos alguns resultados. E ainda hoje estamos a melhorar todos os dias. É um processo contínuo. É um processo contínuo, não finalizar.
Nunca. Acho que o ser humano não é um projeto acabado. A vida e a nossa área nunca é um projeto acabado. Não é? Temos de estar sempre em melhoria. Só depende de nós, quando nós achamos que estagnamos e que não dá mais, ou quando nós achamos que procuramos evoluir. Não é? E acredito que foi isso que tu fizeste quando tiveste esta mudança, foi o que é que eu preciso de fazer. Tinhas de aprender a língua, tinhas de aprender um ramo completamente novo, tinhas de fazer o que eu me disseste e bem, ouvir quem tinha experiência e o que ouviste na formação, do que era necessário ser feito, que se tu fizesses, que supostamente ia acontecer. E foi acontecendo. E acabaste de ter, e é tal coisa, um trabalho contínuo, não é? É um trabalho contínuo. Não Todos acaba. os dias temos... É um trabalho de evolução. Isto muda. Quando as pessoas pensam que estão na zona do conforto, isto tudo funciona desta maneira, mas funciona hoje, funciona amanhã. Podem passar 2 anos e funciona igual, mas está mudando. Tu consegues, a zona mais perigosa é a zona do conforto. Não consegues pensar bem e pensas que aquilo sempre vai ser assim. E não é. As tecnologias estão a funcionar, nós temos que evoluir, isto muda. Hoje os clientes pensam de uma maneira, amanhã de outra. Já pensam diferente. E o mercado em si? Sim. O mercado muda, o mercado é cíclico, não é? E vamos notando as mudanças, veio um Covid, mudou, entretanto saiu o Covid, voltou a mudar, é altos e baixos, quando toda a gente achava que o mercado ia cair, foi quando começou a subir ainda mais os preços. Neste momento estamos outra vez a passar por uma mudança. A realidade é como tu dizes. Quem acredita que está tudo bem, e disseste muitíssimo bem as palavras fantásticas que tu disseste, que é, estás ali na tua zona de conforto, é quando o perigo é constante, não é? Se tu estás em alerta, em processo de alerta, e sempre a pensar o que é que eu tenho de fazer diferente, o que é que eu tenho de adaptar para continuar a evoluir, para continuar a sobreviver, a evoluir e a crescer. Excelente observação. Diz-me uma coisa, Arrandes, se tivesses dar um conselho para as pessoas lá em casa, e eu digo-te este conselho, até digo-te, não precisa de ser exclusivamente para o ramo imobiliário. Dar um conselho para as pessoas lá em casa que têm medo da mudança, e tu que já passaste por diversas mudanças, o que é que tu dirias a essas pessoas, para as pessoas que estão a passar por uma mudança, que precisam mudar alguma coisa na sua vida, seja ela profissional, seja o que for? O conselho que eu posso dar, normalmente as pessoas falam de fazer o que gostam. Eu gosto, tens que gostar muito do que estás a fazer e focar-te no que gostas. Mas é uma situação, muitas vezes nem chegamos a uma área, nem sequer, e não imaginava trabalhar no ramo imobiliário. Não imaginava, só que é muito parecido com aquilo que eu faço. Em princípio eu gosto e adoro trabalhar com pessoas. Casual que tens que trabalhar com pessoas e está dentro do ramo imobiliário. Mas qual é o conselho que eu dou? Mesmo tem que ser focado naquilo que tu queres trabalhar, sem olhar aos lados. Se aquele é melhor, ou este faz. Quem é melhor, tu apanhas o que é bom. Apanhas os conselhos dos consultores que são melhores, que tu achas que podes aprender alguma coisa, ou de algumas pessoas que fazem uma tarefa na sua vida que são bons. E apanhas, vês a forma deles falar, como atuam, como trabalham, qual é o foco, e ser determinado. Não temos que estar à espera que vai chegar, ninguém chega. Tu tens que ir à procura das soluções. Tudo está lá fora. As soluções na vida estão fora. Quem está doente tem que ir ao médico, quem o carro está mal tem que ir ao mecânico. Tu é que tens que mexer-te e procurar as soluções dos teus problemas, da tua vida, do que tu queres desenvolver, tudo. Mexam-se, procurem. Mexam-se e procurem-se. E não fiquem em casa, não fiquem
com problemas, não fiquem desalentados. Também tem que tratar com pessoas o círculo. A garantia da KW foi que comecei a trabalhar com pessoas, um círculo positivo. E tinha com vocês, interactuava com todos vocês e tudo são coisas positivas, é para aprender, é para evoluir, é como falar, como responder e ter boa disposição ir para a rua e falar com pessoas e dizer: oh, bom dia, posso ajudar em alguma coisa? Foi engraçado porque estávamos a falar agora, minutos antes de começar. Quando comecei, estávamos com a minha coach, era a Dona Silvia. Dona Silvia era engraçada porque um dia estava sozinha lá a pensar meus problemas, minhas coisas, e ela diz: olha, vocês têm que ajudar a cliente, têm que ajudar os clientes. Se conseguirem ajudar os clientes, ultrapassar os seus problemas, ajudar nas suas soluções, vão conseguir clientela, vão conseguir clientes, vão conseguir angariações, vão conseguir de tudo. E dizia dentro de mim: ah, meu Deus, como é que eu vou conseguir ajudar? Eu preciso de ajuda. Quem precisa de ajuda sou eu. É ali onde estava a KW, o staff, os formadores, todos os coaches ajudavam, falamos, encontramos soluções e pronto, consegui um espaço onde que posso trabalhar tranquilamente. Brutal, brutal, Alejandro. Diz-me uma coisa, o que é que nós podemos esperar do Alejandro e do Licalci para os próximos tempos? O futuro é incerto, ninguém sabe com determinação 100% o que vai acontecer, mas tu podes dispor da tua vontade e a nossa vontade está em melhorar no ramo imobiliário. Agora temos o nosso Fabrício, que forma parte da equipa, também está a aprender, está a finalizar os estudos universitários e pronto, está também a entrar na parte imobiliária. Já temos um bocadinho mais de experiência, podemos ajudar de uma melhor maneira. É mais fácil para ele entrar nesta altura. E vamos continuar a fazer o melhor que podemos, a ajudar pessoas e a fechar negócios. Okay? Fantástico. Alejandro, muito obrigado. Obrigado, Primeiro que Fábio. tudo, teres acreditado em ti, teres acreditado na nossa empresa e por seres um exemplo. A verdade é que tu és um exemplo de resiliência, de muita luta, do acreditar e da mudança. Muitas vezes as pessoas associam a mudança a uma mudança de empresa. Não, tu mudaste completamente de vida. E se podemos dizer mudar de vida, como nós temos o nosso hashtag, muda a tua vida, tu mudaste. E nós temos mudado muito contigo, aquilo que temos aprendido, a tua forma de estar, o teu sorriso. Muito obrigado por fazeres parte. Obrigado eu. Boa. Esta é a verdadeira.